Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Farei a leitura dos versos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 7. Vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Cantamos há pouco: ó, pensai neste lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Será que nós passamos parte do nosso tempo pensando nas coisas dos céus? Qual o tempo que nós passamos do nosso dia pensando nas coisas dos céus ou pensando nas coisas desta terra? O verdadeiro cristão, ele não vive pelas coisas desse mundo. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz: almeje o céu e você ganhará a terra de presente. Almeje apenas a terra e não terá nenhum dos dois. Quem almeja a terra é o ímpio, e ele não tem nada, porque a terra é uma ilusão. Nós não podemos ter o nosso coração preenchido pelas coisas desse mundo. E se nós vivemos pela terra, o máximo que nós teremos é algumas coisas nessa terra, não teremos os céus. Fato, irmãos, que nós somos peregrinos. Portanto, no nosso coração deve estar esse desejo de chegar nos céus, desejo de estarmos na presença do Senhor. Fato também, o céu é a nossa morada eterna, e desde já devemos viver como cidadãos dos céus. Essa é a ideia de um peregrino, é alguém que vive, mas sabe que ali é a sua casa temporária. É aquele que tem a convicção grande que a sua cidadania é nos céus, e por isso vive uma vida responsável, ou seja, seguindo a palavra, buscando servir ao Senhor, buscando cumprir, o chamado do Senhor em anunciar a palavra a outras pessoas, não armazenando tesouros, que não é nada sábio, armazenar tesouros sobre a terra, mas viver como cidadão dos céus. Desde já, o Senhor Deus nos chama e muda o nosso coração. O nosso tema é vislumbres do céu. Como viver, como pensar em algo que a gente ainda não experimentou, em algo que a gente ainda não viu,
Mas será que nós não vimos mesmo? Essa palavra vislumbre, ela significa revelação, ou uma visão parcial, uma amostra, uma sombra, uma pré-figura. E isso nós temos sim dos céus. Ou seja, embora nós não temos a visão total dos céus, nós temos vislumbres dos céus. Nós temos várias passagens que nos falam a respeito dos céus. Nós temos evidências de que Deus existe. Nós temos no nosso coração a presença do Espírito Santo que nos fala das coisas de Deus e dos céus. E o texto que nós separamos aqui, nessa noite, Apocalipse 21, nós percebemos aqui que há uma visão do futuro, há uma revelação. Apocalipse é revelação, e há uma revelação aqui de muitas coisas para nós dos céus. E aí, irmãos, nós não sabemos a respeito do nosso futuro imediato, da próxima hora, do que acontecerá essa semana. Nós temos uma ideia do que será, mas não sabemos. Mas nós sabemos, podemos dizer isso, nós sabemos das coisas dos céus. Nós sabemos a respeito do futuro, da eternidade, como será, o que acontecerá. E esse texto traz para nós algo que nos fortalece. Quando nós olhamos para a palavra, tudo que ela nos ensina a respeito dos céus, ela nos faz desejar mais os céus, nos faz viver melhor como cidadãos dos céus. O texto diz aqui no verso 1 e 2: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Nós temos muitas informações, e em um momento oportuno nós vamos falar uma série de mensagens sobre essas informações dos céus. Mas, atentando apenas para esse texto de Apocalipse 21, quantas coisas João nos fala aqui a respeito dos céus? A primeira informação que nós temos é que nesse futuro, quando Jesus voltar, no tempo em que nós estaremos partindo para os céus, aqui diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, há uma confirmação de que as coisas desse mundo irão terminar, de que realmente os tesouros da terra vão deixar de existir. Parece que é algo óbvio, mas nem sempre nós conseguimos alcançar isso. Muitas vezes temos a visão de que nós vamos viver para sempre, e que nós vamos conseguir juntar tesouros, e que esses tesouros vão ser algo que vão nos abastecer. Mas aqui há uma clara visão de que tudo mesmo, os melhores castelos, as maiores construções e as pessoas, um dia estarão assim, deixando de existir. Os que estiverem vivos serão transformados, mas principalmente as coisas materiais deixarão de existir. Mas nós não precisamos nos preocupar com o fim do mundo, porque Deus promete o quê? Novos céus e nova terra. O texto diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva adornada para seu noivo. A comparação aqui é de um noivo que recebe a sua linda noiva com alegria. Aqui fala de uma cidade santa, de uma nova Jerusalém. Ou seja, se há o fim do céu e da terra, aqui a promessa é de um novo céu e de uma nova terra. E nós então não precisamos nos preocupar. Na sequência, o verso 3 e 4, João continua essa descrição. E ele diz: eis que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quantas informações! No céu, Deus estará no meio de seu povo. Repare quando a gente pensa nas ruas de ouro, nos céus, como um grande tesouro, o maior tesouro do céu não é um tesouro material, é estarmos na presença de Deus, podermos achegar a Deus. Hoje nós nos achegamos a Deus, mas como pecadores muitas vezes nós não conseguimos manter essa presença de Deus, não conseguimos nos manter na presença de Deus. Hoje nós vemos mais como espelho, algo embaçado, algo imperfeito. Hoje nós sofremos, passamos dificuldades, mas aqui está falando a respeito de um tempo de total restauração. No céu, nós teremos a restauração da nossa vida e a completa comunhão com Deus. O que dá a entender é que essa presença do Senhor, ela eliminará qualquer escuridão, qualquer dor, qualquer tristeza. Por isso ele diz, enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, nem luto, nem pranto, nem dor, as primeiras coisas já passaram. É o retorno ao Éden, quando Adão e Eva viveram na presença de Deus, no paraíso. Essa passagem nos mostra vislumbres do céu, lembranças dos céus. E quando nós começamos a entender a dimensão do que é isso, nós somos tomados pela paz de Deus. Os problemas que sabemos que são temporários já não precisam mais nos incomodar, porque a nossa esperança é renovada nessa certeza de que estaremos com o Senhor. A nossa visão já não é mais para esta terra, para aquilo que nós perdemos, para os acontecimentos que nos entristecem nesse mundo, mas a nossa visão é para o dia feliz. Por isso que o cântico diz, ó, pensai neste lar, lá do céu, nos amigos do céu, nas moradas dos céus, na presença de Jesus, lá no céu, lá no céu. Para o mundo, isso é uma utopia, isso é uma loucura, mas para nós é poder de Deus, porque nós cremos nessa verdade que transforma, que muda a nossa vida. Somos peregrinos, mas em breve chegaremos em casa. Temos alegria, gostamos de viver nessa terra, mas a nossa esperança maior está nos céus. Um homem que estava num campo encontrou uma pérola de grande valor. O que ele fez? Vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno e assim ser dono daquela propriedade. É uma das aplicações que falam a respeito de que aquele que encontra o grande tesouro que é o Senhor, ele já não tem preocupação em deixar as demais coisas, em perder tudo, porque isso é lucro. O que considerava lucro agora é perda. O que é perda para mim agora é lucro, desde que isso me leve à presença de Cristo. Paulo diz lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele quer dizer com isso? Ele está feliz em viver. Viver não é tristeza. Mas o que é viver para nós, irmãos? É acumular tesouros? É conseguirmos, conquistarmos poder? Viver é Cristo. É uma resposta que a gente tem que ter na ponta da língua. Viver para mim é Cristo. E a morte? É um terror? É uma decepção? É um erro no caminho? Não. A morte é lucro, porque estaremos com o Senhor.
vamos cumprir a nossa jornada, a nossa missão aqui na terra. Portanto, irmãos, nós temos que viver sem perder de vista a nossa fé. Nós temos que viver firmes nessa convicção da importância dos céus. Mais uma vez eu repito, quantas vezes nós vivemos essa vida como se ela nunca fosse terminar? Difícil a nossa mente em pensar algo além da nossa casinha, das nossas compras, da nossa família. Parece que a gente vive o nosso mundinho. Mas esse mundo é passageiro. E as decepções desse mundo não devem nos abalar, porque a nossa pátria, a nossa vida está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Gosto muito daquela ilustração de duas crianças que estavam brincando na praia, construindo aquele castelinho lá de areia, e construíram um castelo enorme. Aí de repente vem uma onda gigante e derruba o castelo. O que as crianças fizeram? Continuaram brincando e rindo, construindo outro castelo, e de repente chegou o final do dia e o pai deles disse: vamos para casa. E eles foram, abandonaram o castelo lá e foram embora. É uma ilustração que é comparada à nossa vida. Vamos construir castelos? Vamos, não é erro, não é pecado. Vamos construir a nossa vida, comprar as nossas coisinhas, arrumar as coisas que nós gostamos. Vamos, mas quebrou? Perdeu? Começamos a construir novamente. E o dia que o pai falar: vamos, venha comigo, sorrindo, nós vamos deixar aquele mar. O mar já não existe, vamos deixar aquela terra e vamos partir para com o Senhor, porque é esse o fundamento, o chamado de Jesus para uma vida muito melhor, para ir para a casa do Pai. Não ficar ali, mas ir para a casa do Pai. Algumas frases. Céus são um lugar apropriado para guardar todo o investimento espiritual feito na terra. Os céus são o fim de nossa jornada. Os céus são o objetivo de nossa vida. Qual o objetivo da sua vida? Os céus são a razão para prosseguirmos nossa caminhada. Por que você prossegue? Porque segunda-feira você vai levantar e continuar. Qual é a sua esperança? Os céus são a morada do nosso espírito. Os céus são o descanso da nossa alma. É aquilo que farta-nos da verdadeira paz, do verdadeiro sustento, da verdadeira alegria. Mais uma vez eu insisto, há muitas evidências, há muitas coisas a respeito do futuro que Deus revelou para nós. Graças a Deus que nós temos isso. Que tristeza, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não tem a palavra, que não crê na palavra de Deus, que não compreende a palavra de Deus. Mas que alegria nós temos em poder dizer que Deus existe e que as promessas de Deus são verdadeiras, as promessas eternas de Deus são para nós. Por isso, tendo estes vislumbres, essa revelação de Deus, esses sinais, essas sombras do que há de vir, devemos nos manter firmes e a nossa mente voltada para as coisas lá do alto. A gente fala bastante em oração, né? Devemos orar todos os dias, mas talvez as nossas orações também são um momento de pedir pelas coisas da terra. Agora eu vou parar e vou pedir: ó Senhor, estou com problema da água que tem que ligar, eu não sei o quê, e meu filho, abençoa isso, abençoa aquilo. Um momento de oração é um momento da gente fazer uma viagemzinha para o céu, ficar lá com Jesus, falando com o Senhor: ó Senhor Deus, obrigado pela minha vida. Senhor, fale ao meu coração, dá-me entendimento. Senhor Deus,
aumente essa comunhão. Quem não quer ter mais comunhão com o Senhor? Sentir mais perto de Deus? Momento de oração é um tempo de pensar nas coisas dos céus. Quem sabe é o momento de você cantar o hino 186 lá na sua casa, né? Pensai nesse lar lá do céu e muitos outros que tem. Vamos pensar nas coisas dos céus. Paulo disse, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra. Repare, irmãos, pensai, buscai, pensai. A gente sempre fala que a nossa mente, ela tem um poder, e aquilo que nós colocamos na cabeça, nós vamos dar um jeito de fazer, não é isso? Porque é o desejo, é o sonho, é o alvo que eu tenho. Eu preciso pensar mais nas coisas de Deus, porque assim os meus atos vão se transformar. Não adianta a gente falar, eu penso nas coisas do alto, mas vivo pelas coisas da terra. Eu penso nas coisas do alto, portanto eu tenho tempo, eu tenho desejos, eu busco as coisas do Senhor. Filipenses 4:8 também é um texto muito conhecido nosso, e diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A balança de desejos, ela vai pender para aquilo que nós ocupamos a nossa mente. Fica lá, enchendo o carrinho de compra lá, uma hora você compra. Fica sempre olhando para alguma coisa. Uma hora você vai atrás daquilo. A vitória começa no pensamento, no pensar nas coisas dos céus, no pensar nas coisas que são verdadeiras, que são eternas. Há uma luta diária, irmãos, pela nossa atenção, e nós precisamos manter firmes, pensando nas coisas dos céus. Esse texto de Colossenses capítulo 3, que nós lemos há pouco, Colossenses 3:1, porque fostes ressuscitados, buscai as coisas do alto. Na sequência, nós temos aqui o verso 5, na sequência, ele diz que devemos pensar nas coisas dos céus, e depois diz, fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, fazei morrer a vossa natureza terrena. Uma coisa está ligada à outra. Além de colocar o nosso coração nas coisas dos céus, devemos fugir dos maus caminhos e dos maus pensamentos. Mais uma frase do reverendo Abival, que diz, se desejarmos as coisas insípidas da terra, insípida também será a nossa vida. E às vezes a gente acha que pensar nas coisas da terra, nossa vida será boa, né? Insípida, sem graça, sem sabor, sem cor, será a nossa vida. Mas se colocarmos no nosso coração aquilo que é exaltado, nobre, puro e digno de louvor, então encontraremos satisfação, paz, alegria e prazer. Onde estão os nossos pés? Na terra. Mas onde deve estar o nosso coração e o nosso pensamento? Nos céus. Nós somos peregrinos e devemos viver para as coisas do Senhor, para as coisas dos céus. Vislumbres dos céus. A passagem de Apocalipse,
ela traz essa mensagem tão especial. Aqui no finalzinho, ele diz aqui, o verso 6 e 7, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Hoje nós bebemos, mas temos sede. Aqui diz que a sede será algo que teremos, vamos dizer assim, o Senhor vai nos matar a sede. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A memória é essencial para isso. O que nós pensamos. Tem um livro do autor Gabriel Garcia Marques, chamado 100 Anos de Solidão, e lá numa das partes do livro, fala a respeito de um povoado, que as pessoas estavam sendo afligidas por uma praga estranha de esquecimento, como se fosse uma amnésia. E aí começava nos mais velhos e ia se alastrando para os mais jovens. E eles esqueciam dos objetos e até do próprio nome. Conta-se que então um jovem ainda não contaminado teve uma ideia de minimizar o dano, colocando etiquetas nas coisas. Isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma porta e assim por diante. E aí ele chegou lá na entrada da cidade e colocou duas placas. Uma, o nome de nosso povoado é Macondo, e uma placa maior que pudesse ler, Deus existe. E a gente pensa aqui, né? Que interessante essa ideia da memória. Muitas coisas nós podemos perder no correr da vida. Uma delas é a memória. Podemos perder também os bens materiais, né? Embora a gente não tenha muito, mas a gente pode perder também. Mas uma coisa nós não podemos perder. Nós devemos pedir para que Deus nunca nos faça perder. Não nos deixe perder. Não nos deixe esquecer de quem nós somos e quem é Deus, quem é o Senhor. Conta-se que um senhor, um pastor, ele foi acometido de Alzheimer e ele começou a esquecer o nome dos familiares, aquele Alzheimer bem avançado, esquecia de tudo. Mas quando chegavam perto dele e perguntavam a respeito de Deus, ele falava, afirmava, como Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós devemos nos fortalecer a memória. Qual memória, irmãos? A memória das coisas do Senhor, dos céus. Temos a palavra nas nossas mãos, que podemos estudá-la, que podemos repeti-la, que podemos separar tempo para aprender das coisas do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Porque aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, será aquilo que vai mover a nossa vida. E nós podemos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus. Devemos valorizar essa bênção do conhecimento, irmãos. Valorizar Deus ter nos dado a palavra para que nós pudéssemos estudá-la. Devemos agradecer a Deus porque Ele deixou esse momento que nós vamos participar hoje como a Santa Ceia, momento que diz fazer isso em memória de mim. Quando você come, você bebe, você está fazendo isso assim, confirmando a sua crença, que você crê no Senhor Jesus. Que nós não deixemos essa memória tão boa das coisas do Senhor se apartar de nós. Vamos estudar mais sobre o céu. Tem muita coisa na Bíblia que fala sobre os céus. Vamos ouvir as promessas do Senhor para a nossa vida. E podemos afirmar com a convicção de Jó lá no Antigo Testamento, passando por dificuldades, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu verei, de saudade desfalece o meu coração. A gente chegar, estou com uma saudade dos céus.
Que assim seja no nosso dia a dia. Ó pensai, ó pensai, ó pensai neste lar lá do céu. Tem uma das estrofes que diz: hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face, seu rosto mirar, e bem longe cuidados, tristeza, para sempre com ele habitar. Que a nossa leve e momentânea tribulação não nos aparta dessa alegria, das bênçãos eternas e muito maiores que nós temos desde já e que teremos um dia e logo nos céus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de mais uma vez lermos e estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude, porque nós vivemos nesse mundo e como somos atraídos pelas coisas desse mundo, os desejos, as coisas que nos levam à popularidade, as coisas que nos levam a nos considerarmos, ó Pai, importantes ou pessoas de posses, seja o que for, ó Pai, que venha nos separar de Ti, ó Deus, que o Senhor afaste de nós, que possamos ser como servos do Senhor, que possamos, ó Deus, almejar nada mais do que a Tua presença, ó Pai, que não estejamos buscando coisas grandiosas desse mundo, mas que estejamos descansando no Senhor, e buscando com alegria, pensar nas coisas lá do alto, ó Deus. Que a Tua mensagem venha falar conosco, e assim o Senhor nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém.